Pessoal, então todo mundo fez aí o exercício da tabela, certo? Todo mundo conseguiu fazer, né? Alguma dificuldade? Tirando a falta de prática? Mas todo mundo conseguiu fazer, certo? Pessoal, agora tem algumas considerações aí sobre a questão da regulagem, tá? Então tem as tabelas que elas nos ajudam a fazer a regulagem da plantadeira. Fica muito mais fácil, beleza? Beleza. Só que tem o seguinte, as tabelas não batem. Aí nós vamos entrar no que ele falou de manhã, né? Mas aí tem alguns motivos, né? Por exemplo, deixa eu só voltar aqui, ó. No início aqui, ó. Na transmissão, tá? Então, no caso aqui, falando ainda dessa plantadeira com transmissão, tá? Modelo convencional. Tem alguns motivos porque a tabela não bate, tá? Mas assim, mesmo a tabela não batendo 100%, a gente ainda vai usar ela, porque ela ajuda demais na regulagem. Ajuda muito, muito mesmo, tá? Ela é muito boa, ajuda muito, só que tem alguns detalhes. Primeiro, aquela tabela não é feita fazendo teste no campo, ela é feita através de cálculos matemáticos, tá? Pessoal, talvez quem passou aí pelo ensino médio, talvez lembra que tem os cálculos para calcular a relação aqui de motor, a movida, de acordo com o tamanho das polias, das engrenagens, isso é tudo cálculo. Então o pessoal vai calculando, ó, do giro da roda, o tamanho das engrenagens aqui, até chegar lá, opa, vai dar mais ou menos tanto. Mais ou menos não, eles têm um cálculo que chega no número. Aí de acordo com a quantidade de furos no disco, é determinada a quantidade de sementes por metro, mas isso é feito matematicamente, tá? E não contando semente no chão. Ninguém ficou contando semente no chão para fazer aquela tabela toda, tá? Certo? Aí a gente vai para o mundo real, na prática. Aí começa a ter algumas coisas. A primeira delas, essa plantadeira aqui, como ela é tocada pela roda, essa roda aqui, ela gira perfeitamente lá no chão ou ela arrasta um pouco? Ela arrasta um pouco. Ela arrasta um pouco. Então o trator vai puxando a plantadeira, né? Vai puxando, arrastando ali a plantadeira, a roda vem junto e ela vai girando. Só que ela não gira perfeitamente. Ela tem um leve arrasto, é como se estivesse patinando. Porque é liso, né, professor? Não, liso não, ele tem a garra aqui. Mas nenhum pneu ele se agarra 100% e se desloca sem patinar. Sim. Aí vai depender muito do solo, da palhada, da umidade do solo, tem uma série de coisas. Mas o pneu, ele tem um leve arrasto, então tem uma diferença na tabela. Porque o pneu tem um leve arrasto, mas quando eu vou medir lá no chão, eu vou medir de acordo com o deslocamento real da plantadeira. Aí tem uma diferença. Então a tabela não vai bater em cima, ela é aproximada, tá? Então a tabela é sempre aproximada. Beleza até aqui? Outra coisa ainda, esse conjunto aqui, querendo ou não, mesmo que a plantadeira seja nova, ela tem algumas folgas. Então tudo isso aqui tem folga, cada lugar desse vai ter um pouquinho de folga. Principalmente na largada da plantadeira, até que tudo estica todas as correntes e começa a girar o disco, ela tem que percorrer uma distância. Nossa, não quer dizer também que eu vou ter que apertar também. Ué, se precisar, ué. Dá dinheiro. Não, mas aqui, pessoal, não tem muito o que fazer, porque é folga, por exemplo, nas correntes. Então, por mais que ela está esticada, mas tem um pouco de folga e tal. E aí vem um outro negócio. Isso aqui, com o tempo, vai tendo desgaste. Conforme a gente vai usando a plantadeira, vai tendo desgaste, né? E aí acontece um negócio que é bem interessante, que já aconteceu comigo, inclusive, uma vez. Eu peguei, na fazenda que eu trabalhava, fui regular a plantadeira, peguei primeiro a nova, tinha acabado de chegar, novinha, fui regular a plantadeira, regulei semente, regulei adubo, testei, beleza, ficou do jeito que eu queria. Aí eu peguei a regulagem que estava na plantadeira e fui e só coloquei na outra, a mesma regulagem. Não bate. É ou não é? Não bate. Por quê?
Porque lá no caso, uma era uma plantadeira nova, a outra já tinha feito 2 safras, ela já tinha desgaste. Ela já teve desgaste. E o que é o desgaste? A corrente desgasta, as engrenagens aqui ela tem um leve desgaste, conforme elas vão desgastando, elas vão ficando um pouco menores. É pouca coisa, a gente quase não percebe. Mas no conjunto aqui já faz uma diferença para a velocidade final aqui do disco. Então você comparar 2 plantadeiras com tempos diferentes de uso, a regulagem de uma não vai dar exatamente igual a da outra. Uma comparação, a desde 30 linhas, né? Sim. Comparar para achar a quantidade de... Pronto, aí nós botamos a engrenagem de um lado e depois nós botamos do outro. Só que para tentar achar, nós botamos de um lado, botamos de um e do outro. O que bater mais certo, aí nós vamos usar. Ah, daí você aproveita um teste só e faz teste de 2 regulagens. É uma boa estratégia. Você põe uma regulagem de um lado, uma do outro e larga. E aí quando você vai conferir, você já tem 2 resultados numa passada. É uma boa estratégia. Porque isso aqui, ó, assim, ó, principalmente plantadeiras maiores, né? Ele vai ter uma caixa dessa de um lado e outra do outro lado. Isso. Então, um conjunto desses movimenta a metade da plantadeira, o outro conjunto movimenta a outra metade. E às vezes pode acontecer de você fazer uma regulagem de um lado e do outro lado não bater, na mesma plantadeira. Pode acontecer. Tá? Aí o que acontece? Para tudo isso, por causa não são problemas, tá? É característica da máquina, não é um problema da máquina. É uma característica. Por causa dessas características, o que a gente vai precisar fazer sempre? Conferir lá no chão a distribuição de semente e a distribuição de adubo. Aí aqui chega mais próximo, aqui o barco pediu, o terminal, e nós vamos usar lá. Sim, isso aí. Beleza. Então a gente sempre vai fazer uma conferência. Aí olha só, falando em semente, a gente vai lá, vai contar as sementes e vai ver se está caindo o que a gente realmente quer. Se é 30 linhas, nós vai 4 para um lado e 4 para o outro. Aquele que estiver mais próximo do que Isso. Tá. Aí vem o negócio. Então a gente vai largar a plantadeira, vai contar as sementes. Qual a distância que a gente vai contar? Nós já falamos isso. 10 metros geralmente se usa. Nunca vai medir 1 metro só, nunca. O ideal é 10 metros, tá? Aí vem o negócio. E para medir a gente vai usar um negócio muito tecnológico, né? Que é a trena, né? Boa e velha é trena, a gente estica lá e faz a contagem nos 10 metros. Só que daí tem um detalhe. Geralmente, na maioria dos casos, o pessoal faz esse teste aonde? O pessoal faz no campo mesmo? Faz no campo mesmo? você tem o teu lugar que você pega e bota a 307 lugar, e depois vai cair em semente. Depois não vai fazer semente para cair no... Ó, pessoal, ó, calma aí. Vamos lá. Tem um negócio aqui, ó, que muitas vezes o pessoal faz errado. Ó, esse negócio de conferir a semente, eu acho que todo mundo faz. Só que muitas vezes é feito errado. O que acontece? O pessoal larga a plantadeira para fazer a conferência da semente e larga no pátio ou na estrada. A maioria faz isso, tá? Por quê? Porque no chão duro a semente não é enterrada e é muito mais fácil de contar, né? Mas isso tem um problema. Qual que é? Lembra que eu falei do arrasto da roda? Qual arrasto vai ter no chão firme e seco da estrada ou do pátio? Isso, mas falando agora, esquece a profundidade, vamos falar só da quantidade de semente de adubo. Se eu faço o teste no pátio, onde o chão é firme, é duro, a roda vai girar belezinha, vai girar bem. Quando eu boto para plantar lá dentro do talhão, que tem palha, que está molhado, que a terra tá solta, a roda vai começar a arrastar e não vai bater mais com a conferência que foi feita no pátio.
Então, pessoal, a conferência ela deve ser feita dentro do talhão onde vai plantar. Tem que ser feita lá. É um detalhe, mas muitas pessoas não fazem. Por quê? Porque lá dentro do talhão dá mais trabalho. Mas é o correto a fazer. Muita gente já fez. Eu, inclusive, já fiz conferência no pátio. Quando eu não sabia disso, né? Eu não achava que dava diferença, mas dá diferença. Então tem que fazer dentro do talhão, tá? Tranquilo aí? Aí você pode até usar alguns artifícios, né? Tem o pessoal que tira a pressão da roda cobridora, às vezes até levanta ela para ficar mais fácil. Tem alguns que levantam o carrinho, dá um jeito lá, amarra ele para cima e aí a semente vai caindo. Só que daí, se fizer desse jeito, você até consegue contar a quantidade de sementes, mas não vê a distribuição. Porque além de ver a quantidade, vocês têm que conferir também a distribuição, ver se está ficando dupla, se está ficando falha. Porque eu posso ter aqui, ó, na distância de 1 metro, eu posso ter, é para cair 5 sementes, eu posso ter 5 sementes, eu tenho 3 aqui e eu tenho 2 aqui. Caiu 5, beleza, mas está distribuído correto? Não. Então tem que olhar também a distribuição. Então o interessante é largar a plantadeira mesmo, depois pega lá um canivete, vai lá, abre o suco, acha a semente, deixa ela no lugar, vai procurando as outras. Uhum. Mas a questão da semente, geralmente se mede em 10 metros. O adubo, a gente tem que fazer conferência também. E geralmente o adubo é feito em 50 metros. Tá? O adubo é um pouquinho diferente. O adubo você tira lá a mangueira de baixo do distribuidor, coloca um saquinho, né? E aí percorre lá 50 metros, aí pega esse adubo, pesa ele para ver se está batendo a dosagem. Aí tem que fazer lá uma regra de 3 para conferir se está dando a dosagem. Isso. Então o adubo é um pouquinho diferente, mas tem que conferir também. E também tem que ser feito lá dentro do talhão. Não na estrada, não no pátio, no talhão. Tá? O adubo é sempre preparado para semente? Claro. Sim, sempre a semente tem que ficar afastada do adubo lá no chão. O adubo sempre fica mais fundo. Ou você planta sem adubo e joga o adubo a lanço depois que germina. Também o pessoal usa muito isso. Tá? Então assim, pessoal, tem essas questões aqui, né? Então, ó, o arrasto da roda, as folgas, o desgaste, né? Tudo isso vai contribuir para que a tabela não bate certo, mas mesmo assim nós continuamos usando ela. Por quê? Porque ela ajuda muito. Aí, mesmo ela estando um pouco errada, mas eu sempre vou usar ela porque ela me ajuda. Como é que eu vou fazer então se ela está errada? Se eu quero... Acabou a energia? Acabou a energia. Acabou a energia. Mas enfim, vamos lá. Se eu quero lá que cai 6 sementes por metro, eu quero que caia 6. Aí eu vou na tabela e vejo onde é que está caindo, onde é que há a regulagem para 6, e regulo para 6. Beleza. Aí eu vou lá, regulo, largo no talhão, faço a conferência e na minha conferência eu descubro que está caindo 5. Um a menos. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na tabela, eu vou procurar onde é que está o 7 e vou regular para 7. Para cair 6. Se eu regulei para 6, está caindo 5, está caindo 1 a menos, então eu vou regular para 7 para ver se cai 6. Então a tabela continua me ajudando. Só que daí é o seguinte, eu vou lá, regulo para 7, aí eu testo de novo, aí fala, opa, caiu 5,8, ainda não deu 6. Aí você vai na tabela e procura onde é que está o 7,3, 7,2 talvez, 7,4, por ali.
Aí coloca aquela regulagem, beleza. Aí larga e testa de novo. Aí você foi lá, conferiu, aí deu 6,0, 6,1. Aí fala, não, isso aqui tá bom, beleza, pode plantar assim. Então a tabela ela ajuda, mesmo estando errada. Sim. Mas a gente vai usar ela dessa forma. É só para chegar no máximo no próximo. Professor, é dificilmente bater exato com a tabela. Não. Difícil. Não, bater com a tabela não existe. Esquece. Só que a tabela ajuda mesmo assim. Ela ajuda mesmo assim. Tá? Então a gente sempre vai usar a tabela igual. Tá? Outra coisa. No adubo esse é pior ainda. Por quê? Porque o adubo tem lá um negócio chamado densidade. E isso muda de um adubo para o outro. A densidade de um adubo é diferente da densidade do outro. O que é a densidade? Densidade é a relação entre peso e volume. Então tem alguns tipos de adubo que se você pegar 1 litro de adubo, 1 litro de adubo pesa 1 quilo, né? Outro adubo, se você pegar 1 litro, ele vai pesar 1,2 kg. Tem outro adubo que se você pegar 1 litro e pesar, vai dar 950 gramas. E assim por diante. Então, a tabela do adubo da plantadeira, ela foi feita com adubo com a densidade 1 por 1, né? Lá no manual fala assim, 1 metro cúbico de adubo pesa 1000 quilos. Então, é 1 para 1, né? Só que se eu pegar um adubo com uma densidade diferente, a tabela já não bate mais. Só que também, mesmo assim, ela nos ajuda. Nós vamos continuar usando ela porque ela nos ajuda. Eu regulei lá para cair, eu quero que caia 150 quilos de adubo por hectare, 150 quilos. Aí eu vou na tabela e acho onde é que está o 150. Aí eu vou lá, testo, mas só caiu 130. O que eu vou fazer? Eu vou na tabela e vou procurar onde está o 180, o 170, né? Aí eu regulo aqui, testo de novo. Provavelmente vai dar próximo aqui. Certo? Então tem a questão da densidade do adubo. E o adubo é pior ainda, porque daí você pega de um bag é de um jeito, outro bag já é uma densidade um pouco diferente, um bag é bem granulado, o outro bag já tem muito pó misturado. Então não tem como saber. Então dificilmente vai bater exatamente o que você quer. A tabela sempre vai ser necessária. Não. Você vai usar a tabela, mas ela é só uma referência. A gente nunca confia nela. A tabela é só uma referência, tá? Certo? E aí sempre a gente vai conferir, tá? Sempre confere no campo. E outra, quando vai largar o plantio, muitas vezes o pessoal não tem a paciência necessária. O pessoal não tem paciência, o pessoal vai lá, larga a plantadeira e já quer botar no 12 lá para plantar. E tem que ter um pouco de calma. O primeiro dia, quando está ali começando o plantio, é um dia para alinhar a plantadeira. Não é um dia para render serviço. Aí é a hora que entra a paciência. E o pessoal muitas vezes não tem essa paciência. O pessoal não tem essa paciência, né? Então, quando vai largar o plantio, qualquer atividade, né? Eu vou largar plantio, vou largar colheita, vou largar pulverização. Um dia, às vezes meio-dia, às vezes até 2 dias, é para alinhar a máquina. Então tem que ter calma, tranquilidade. Eu vou ter que testar a semente. Não deu certo, testa outra regulagem. Confere de novo. Não deu certo ainda, testa outra, confere de novo, até que fica certo. Acertou a semente? Opa, vamos para o adubo. Faz uma repetição, não deu certo, tenta de novo, faz outra, vai testando até bater, né? Então tem que ter essa calma, essa tranquilidade aí na largada da atividade.
Outra coisa que é muito comum não, sempre acontece, né? Outra coisa que sempre acontece e o pessoal normalmente não se dá conta é que a tabela do adubo ela vai mudando com o tempo, além do desgaste das engrenagens, né? Que vai tendo, que é normal, que vai acontecendo, mas principalmente o desgaste da rosca. A rosca aqui ela vai desgastando. E rápido, porque o adubo é bem abrasivo, né? Então essa rosca aqui ela vai desgastando e com o tempo ela começa a jogar menos adubo. E nessa pecinha aí da rosca ela é fina, né, professor? A qual você fala de dentro? Não, a... Aqui, né? Isso. Isso aqui, em contato com o adubo ali, o adubo, querendo ou não, é uma pedra, né? Um mineral. Isso, e tem sal, enfim, então isso aqui vai gastar e vai gastar rápido. E aí a tabela não bate mais. Só que assim, aí a gente vai ter que ir conferindo e ajustando. Não tem nenhum problema o desgaste, mas tem que ir ajustando. Só que daí a tabela ela não vai bater mais. Aí você vai aumentando para ela girar mais rápido e compensar esse desgaste. Só que vai chegar uma hora que tem que trocar ela. Aí você vai lá e troca. Tá? Só que esse negócio do desgaste da rosca tem um negócio que é muito importante e que pouca gente se dá conta. Você tem lá três plantadeiras na fazenda. Você tem uma plantadeira nova que chegou esse ano, você tem uma que fez uma safra, que já plantou um ano, e você tem outra lá que plantou 3 safras, 3 anos já plantou. Aí o pessoal vai fazer a revisão da plantadeira. Das plantadeiras. Aí vai lá, lava a plantadeira e tudo, vai fazer a revisão. Aí uma das coisas que o pessoal desmonta é a rosca. Vai lá e tira a rosca de todas as plantadeiras. Aí pega todas essas roscas que de uma plantadeira é nova, da outra plantou 1 ano, da outra plantou 3, arranca tudo e joga tudo dentro da mesma caixa. Aí depois, quando vai montar nas plantadeiras, aí pega uma rosca nova, aí na linha do lado coloca uma rosca que trabalhou 1 ano e na outra linha coloca uma que trabalhou já 3 anos. A regulagem do adubo vai bater? Cada linha vai jogar uma quantidade diferente. E a maioria faz isso. A maioria faz isso. Então tem que tomar muito cuidado. Vou fazer a revisão, vou tirar a rosca. Tranquilo, tira as roscas. Mas põe dentro de um balde, de uma caixa, só as roscas daquela plantadeira, não mistura com as da outra. E depois, quando for colocar de volta, coloca junto de novo. Que daí você está com todas elas com o mesmo desgaste. Isso não é problema nenhum ter o desgaste. O problema é quando eu misturo roscas com desgaste diferente nas diferentes linhas. Aí eu vou lá e regulo numa linha para cair 150 kg de adubo, naquela linha cai 150, eu confiro, beleza, está caindo. Só que se eu for medir na do lado está caindo 130 e na outra está caindo 180. Um exemplo, né? Só um exemplo. Então aí vai cada linha jogar uma dose diferente, por causa do desgaste diferente que tem nas roscas. Então tem que tomar muito cuidado. E a maioria das pessoas, a maioria das fazendas faz isso errado. Mistura. Outra, está lá plantando, deu um problema, sei lá, quebra isso aqui, aí pega uma nova e põe no lugar. Pronto, aquela nova ali vai jogar diferente. Né? Então, cuidado com essas coisas. São detalhes, né? Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então o detalhe de conferir a plantadeira no pátio ou conferir na lavoura, isso faz toda a diferença, é um detalhe. O detalhe de não misturar as roscas, né? O detalhe de conferir, às vezes o pessoal vai lá, regula uma plantadeira, ela ficou boa, beleza, aí pega a regulagem daqui, só copia na outra e não confere. E fala, não, se deu certo nessa, as plantadeiras são iguais, a dosagem vai bater. Não vai. Não vai, tem que conferir uma por uma. Cada plantadeira tem que ser conferida. E às vezes não é. Pode mencionar no campo.
Só fala, não, já regulou a outra, só copia a regulagem e pode plantar. E pau, vamos plantar. Professor, se você tiver com a máquina operando, acontecer isso, aí o cara que é o mecânico lá que vai mexer, o caso não pode mexer na máquina, mas o senhor vê, o senhor fala, o senhor pode estar falando, né, que o senhor que é o operador da máquina, né? Sim. O senhor pode cobrar isso dele? Claro. Pode não, deve. Deve cobrar. Ah, mas eu não sou mecânico e sou operador. É isso aí. Eu sou operador. E você é um mecânico. E os dois têm que trabalhar certo. Né? Quer ser mecânico? Não? Não é dinheiro. Ó, vocês querem ver mais uma coisa que dá diferença na distribuição de semente e de adubo e que a maioria faz errado? O pneu. Quem é que toca tudo isso aqui? O pneu, a roda. O que a roda influencia na dosagem errada de semente e de adubo? Não, quase isso. Quer dizer, tá, isso está relacionado. O que vai provocar isso? Arrastando. Não, arrastando é uma coisa que eu até já falei, mas tem outra ainda. Pera aí, o senhor qual é a pergunta? Seria a calibragem? Não. Seria a calibragem do pneu? A pressão do pneu. A pressão do pneu. Ó, toda a máquina, né, todo implemento vai dizer no manual qual que é a pressão correta de colocar aqui. Nas plantadeiras, muitas vezes está até um adesivo colado nela, em algum lugar no cabeçalho, do lado, ou até na própria roda dizendo a pressão. Aí o pessoal faz a revisão, vai lá, calibra o pneu, tudo certinho e vai plantar. Vai conferir a pressão desse pneu de novo quando? Quando, ó, muitas vezes só confere de novo na revisão do ano que vem, ou se o pneu furar. Ou se baixar. Na verdade, é sempre quando o operador está em cima, né? For para trabalhar. Pessoal, a pressão do pneu da plantadeira, desse tipo de plantadeira, tem que conferir todo dia. E ninguém confere todo dia. Ninguém confere todo dia, mas deveria conferir todo dia. Por quê? Porque se der uma diferença de pressão aqui no pneu, toda essa regulagem aqui, toda aquela tabela, ela vai deslocar, ela vai ficar errada. Ó, o que acontece? Se esse pneu aqui, se ele murcha um pouco, o que vai acontecer se esse pneu murcha? Não, ele vai ficar menor, e como ele fica menor, ele precisa girar mais rápido para percorrer a mesma distância. E aí ele vai aumentar a distribuição de semente e a distribuição de adubo. Oi? Ele diminui de tamanho. Então, além do arrasto, aí pode acontecer, se o pneu de um lado está na pressão correta e do outro lado está murcho, um lado joga mais semente que o outro, mais adubo do que o outro. Né? E assim, pessoal, quando eu estou falando pneu murcho, não é aquele murcho que você olha de longe e vê que ele está murcho. Ali ele já está com 20, 30 libras a menos. Eu estou falando aqui de uma diferença, às vezes, de 5 libras. Eu estou falando de uma diferença, às vezes, de 2 libras, que já vai interferir na distribuição da semente e na distribuição do adubo. Além do que, ainda somado a isso, se o pneu talvez estiver murcho, ele aumenta também o arrasto dele. E aí também vai só acumulando um problema com o outro. Pode acontecer, dependendo da situação, né? Então veja como coisas simples interferem na qualidade da distribuição de semente e da distribuição do adubo. Então, saber, entender que a roda aqui tem um arrasto, tem que entender isso, entender que a pressão do pneu vai influenciar, entender que o desgaste desse conjunto aqui com o tempo vai mudar a regulagem, vai deslocar a tabela um pouco. Tudo isso a gente tem que entender. Só que o seguinte, nada disso impede de a gente usar a plantadeira. Só que a gente tem que fazer a conferência sempre. Então nós vamos usar a tabela como uma referência para regular a plantadeira, para deixar mais fácil, ótimo. Só que a gente sempre vai conferir no campo, não no pátio, né?
não na estrada, no campo. E aí a gente vai compensando o desgaste. Aí a gente compensa o desgaste com regulagem. A gente vai compensando com uma regulagem. Mesmo que nós usar o mesmo drenagem de ouro, tá dando mais ou menos assim, nós temos que conferir. Tem que conferir, tá? Agora tem uma coisa, pessoal, que isso vocês não vão ficar compensando com regulagem, que é a pressão do pneu. Pressão do pneu, como é que resolve? Mantendo a pressão correta. Aí o pessoal às vezes fala assim, ah, mas não tem como fazer, porque o compressor fica na sede, não sei o quê, e não tem melosa. Gente, hoje tem compressorzinho aí, a bateria de R$300 na internet, que você usa em todas as máquinas ainda por cima, é barato. É, mas eu acho que melhor é comprar um pequeno. É R$300, R$400. Eu tenho um no carro. Um compressorzinho. O meu ainda é de ligar na tomada do carro, mas hoje já tem uns até de bateria, que não precisa nem fio, nada. Você leva no bolso. Você vai lá, calça a plantadeira, entra debaixo, coloca lá. Você ainda tem, você programa qual a pressão que você quer, liga ele, ele enche, quando está na pressão certa ele desliga. Também o manual, né? Você coloca lá, pá, vai ali bombando. Ah. Ué, mas é uma solução, ué. É uma solução. Então, quando o pessoal fala, ah, não tem como olhar a pressão, não tem como encher, tem sim, é só querer. Se encher demais também, passar por tudo. Encher demais também é problema, então tem que ser a pressão certa.